Bem, pessoal, a gente gravou um vídeo ontem, mas ficou muito longo. Eu decidi dividir esse vídeo em dois. Então, nós tivemos a primeira parte ontem. Eu pretendo publicar esse vídeo hoje, 5 de maio de 2025, né? Vamos continuar aí com os enganos, discorrendo sobre os enganos, os engodos da família Bolsonaro e dos falsos profetas evangélicos que têm surgido, aliás, que têm se multiplicado, aliás, que são maioria, infelizmente, hoje no Brasil, né? Infelizmente, nós temos aí gente se passando por dono da igreja. Nós temos a infame bancada da Bíblia no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e no Congresso, no Senado também, trabalhando contra o Brasil, trabalhando contra o povo brasileiro em favor de criminosos como a família Bolsonaro. E nós, como cidadãos, não podemos deixar que isso aconteça livremente. Então, a partir de agora, vamos dar continuidade ao vídeo que eu postei a primeira parte ontem e hoje vamos concluir, ok? Então, vamos lá, a partir de agora, ok? Valeu! Citá-lo citá-lo da decisão que o tornou réu e intimá-lo para que apresentasse a sua defesa em 5 dias. Ele montou um espetáculo para ridicularizar, né, aquela oficiala de justiça. E até quando nós vamos ser reféns desse pessoal? Quem é Jair Messias Bolsonaro? Um péssimo militar, um militar que foi praticamente expulso do exército. Um cidadão que passou 30 anos sem fazer nada no Congresso, disse que não é do sistema, mas passou anos e anos mamando no sistema e colocando seus filhos no sistema. E agora nós temos um deles lá nos Estados Unidos, largou a sua vida aqui, fugiu para os Estados Unidos, está lá junto com o Figueiredo Neto, né? O neto do João Figueiredo, do ditador, com Alan dos Santos e outros tantos que fugiram para os Estados Unidos alegando que não tem liberdade de expressão aqui. Dizem o que querem, falam o que querem, esculhambam o que querem. O que Silas Malafaia tem esculhambado o ministro Alexandre de Moraes, injuriado, difamado o ministro Alexandre de Moraes. E não só, que a injúria é o xingamento. É quando ele xinga o ministro de desgraçado. Ele está injuriando, né? Difama, diz que não é, que ele está a serviço de forças que querem escravizar o Brasil, querem tirar a nossa liberdade. Né? Isso é a famosa difamação. E ele comete todos os crimes contra a honra que podem ser cometidos contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele faz, porque ele sabe que o Brasil está se tornando um país evangélico e que muito evangélico ainda o adora e adora Jair Messias Bolsonaro, que foi colocado dentro da igreja como um ídolo. Eu chamo ele de Baal Sonaro. É o primeiro santo protestante, primeiro santo, né, canonizado pelas igrejas protestantes. Então, minha gente, isso tem que ter um fim. Não pode. A igreja não suporta mais, porque o que nós estamos vendo as igrejas onde não tem o reteté,
E o famoso reteté é aquele que, da gira, do pula, do grita, do cai, das línguas estranhas do Miguel. Papapá, catá, cococotó, fala o que quer e diz que está falando línguas estranhas. Está realmente falando. Não é uma língua, porque a língua, né? A linguagem é um meio de comunicação. Você expressa uma ideia. Há um emissor e há um destinatário, né? E um canal, né? Então, não é nem línguas estranhas. E o pior de tudo é que tá aqui eu com 53 anos de idade, nascido e criado numa igreja evangélica, numa família evangélica, né? Há 3 gerações de Assembleia de Deus, né? Aí tá aqui eu tendo que ouvir explicação. Todo mundo sabe que a Assembleia de Deus é pentecostal, crê nas línguas, no falar em línguas, não as línguas naturais, o inglês, o francês, não. Houve uma situação dessa na Bíblia, mas eu não tô aqui para explicar isso. Eu estou aqui para demonstrar, independente do que pensem lá os presbiterianos, os batistas, os tradicionais, os históricos, os ligados, os luteranos, os ligados diretamente à reforma protestante, né? Os chamados históricos, né? Mas eu sou assembleano, eu sou pentecostal, nasci e cresci, fui ensinado assim, fui batizado com o Espírito Santo, fui batizado nas águas. Aí eu tenho que ouvir um ateu vir falar, explicar o que é glossolalia. Para mim, assim, tudo é ruim, tudo é mal. O Miguel Oliveira rasgar a folha de papel como se estivesse rasgando o laudo de enfermidade, de câncer, de leucemia de uma senhora e dizendo para ela que ela está curada, mentindo, né? Mesmo que eu vi um vídeo agora de um rapaz, eu não sei se esse rapaz é ateu ou o que é que ele é, né? Mas ele dizendo que que a mulher compreendeu, e eu vi um vídeo dela que realmente dá a entender isso. Ela compreendeu que ali ele não estava dizendo que naquele momento ela estava sendo curada, mas que ele estava profetizando uma cura para ela, e ela estava, o câncer continua lá e ela continua fazendo o tratamento dela. Mas de toda maneira é um absurdo. Aí na parte política nós temos Eduardo Bolsonaro, vulgo Eduardo Bananinha, né? Lá nos Estados Unidos. E aí você vê nos Estados Unidos, o governo brasileiro entrou em contato com o Departamento de Segurança dos Estados Unidos para que fosse enviado um agente aqui para tratar de uma parceria do Brasil com os Estados Unidos na questão da segurança. A questão de segurança, que o Lula está muito focado nisso, né? Ele já colocou um projeto para que, porque todos nós sabemos, apesar de, na hora que acontece um problema, a cobrança, não é Caiado que é governador do Goiás, na hora que acontece o problema, a cobrança vai para o governo federal, vai para o Lula, vai para o ministro Lewandowski. Mas quem cuida da segurança são os governadores de estado. E o Lula quer ampliar para cooperar, não quer tomar a prerrogativa para si, ele quer cooperar com os governadores para implementar um serviço de segurança. E aí entrou em contato com o Departamento de Segurança americano para que esse emissário lá venha aqui ao Brasil. E foi o suficiente para que o Eduardo Bolsonaro começasse a mentir, dizendo que ele vem aqui para aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Minha gente, que é isso? Nós somos um país soberano. Não existe isso de
Departamento de Segurança dos Estados Unidos, ou Congresso americano, deputado ou senador americano, vir dar pitaco aqui não. Se vier para cá com esse propósito, declaradamente com esse propósito, pode ser barrado no aeroporto e mandado de volta. Vai embora, meu amigo. Agora, se quiser tratar oficialmente pelos canais oficiais, vai ter que entrar em contato com o governo, vai ter que vir aqui, aí vai ouvir como veio aquele emissário lá da OEA, né, para ver. Eles disseram que aqui era uma ditadura, ninguém podia falar nada. Agora, as três maiores vergonhas para a igreja evangélica hoje são, nessa ordem, Silas Malafaia, porque nós já vamos esquecer até de Macedo, vamos esquecer R.R. Soares, Valdemiro Santiago. Apesar de eles também estarem envolvidos politicamente, eles também têm políticos na bancada da Bíblia. Mas Silas Malafaia, Sóstenes Cavalcante, que é o seu pau-mandado dentro do Congresso, que não tem nada que... Foi ele que apresentou aquele projeto para punir crianças, pessoas, mulheres que fossem, porque a lei brasileira garante o aborto em 3 situações. Quando a criança é anencéfala, ela não tem cérebro, ela já está sendo gerada sem cérebro, ou seja, não tem possibilidade de continuar viva. E gravidez, minha gente, gravidez não é doença, mas é uma situação de risco. É uma situação de risco. Quem é pai, né, e quem é mãe, né, sabe disso. Então, bebê anencéfalo, no caso da mãe, da gravidez, causar sério risco de vida para a mãe, né, e no caso do estupro, está na lei. Está na lei. Sóstenes Cavalcante, que não tinha o que fazer para criar uma cortina de fumaça para um dos escândalos dos Bolsonaro, mandou lá um projeto de lei, queria fazer um projeto de lei para punir a mulher, ou até a criança, inclusive dizendo que a criança é culpada. Minha gente, hoje, com o desenvolvimento que nós temos, né, que foi com o decorrer com o aumentar da ciência, com o aumentar do conhecimento, uma menina de 12, 13 anos, às vezes sabe mais do que eu, que tenho 50 e tanto, porque nós somos de uma geração diferente. Mas se uma menina de 12 anos vier querer me cortejar, querer fazer alguma coisa, eu como adulto, que tenho o meu pleno desenvolvimento físico e mental, tenho que saber que aquela criança, apesar de o que ela está fazendo é respondendo aos hormônios que estão começando a fazer com que ela se torne uma mulher. Mas ela não tem, porque o seu pré-frontal, o seu lóbulo pré-frontal não está completamente formado, ela não tem como se determinar de acordo com o conhecimento que ela tem de que aquilo ali não deve ser feito. Então é como a inimputabilidade do menor. Tá certo? Agora, querer culpar uma criança que foi estuprada, mesmo que essa criança tenha digamos lá, seja uma menina prodígio, que tenha, né, e aí engravidou fruto desse estupro, e obrigar essa criança a ter o filho do estuprador, e se os pais serão responsáveis, né, ou a mulher, se for adulta e for estuprada, né, poderia receber uma pena, às vezes até maior do que o estuprador. É para isso que serve Sóstenes Cavalcante, para esse tipo de coisa. Nicolas Ferreira, para vigiar o cu alheio. Porque ele não tem nada a ver com a pessoa. Digamos
que a pessoa esteja, que a Bíblia seja um livro definitivo, de revelação de Deus, tudo aqui está certo, não tem um erro nenhum. E realmente as pessoas que são, como a Bíblia fala, né, afeminadas, ou vamos usar o termo, homossexual, a pessoa que é homoafetivo, vamos dizer que ele esteja errado e que vá para o inferno. Se você é um cristão, você teria que ter, no mínimo, fazer com que essa pessoa, o tempo que ela vai viver aqui, seja lá, vamos dizer que ela vai viver 70, 80 anos, ela tenha a melhor vida possível, porque ele é um cidadão, paga os seus impostos, não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. Então, o papel do cristão é levar o evangelho. Se ele pensa assim, é levar o evangelho, levar a palavra, nada de cura gay, nada de querer forçar as pessoas. Então, eu já vi isso, eu já passei por isso, eu tenho 53 anos de Assembleia de Deus. Então, minha gente, eu quero ler só um versículo aqui para terminar, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Bolsonaro aprendeu um único versículo que Malafaia colocou na cabeça dele. João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas esqueceu que no mesmo capítulo, lá embaixo, Jesus discorre sobre a mentira, né? E primeiro que esse versículo, eles isolam o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é só isso, mas não é disso que a Bíblia está falando, não. A Bíblia está falando, se vós permanecerdes em mim, o versículo anterior, João 8,31, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você conhece a palavra de Deus, aí sim a verdade vai transformar você. Amém? Compreendido? É isso, minha gente. Nós estamos refém de uma família. Eu vou usar o termo do Bolsonaro, do Malafaia, vocês me desculpem, nós estamos vivendo reféns de uma família desgraçada, um cidadão que não para de esticar a corda, um cidadão que está respondendo a processo e continua de todas as maneiras forçando a barra, organizando manifestações para confirmar aquilo que todo mundo já sabe, que ele armou um golpe de Estado, que ele queria fazer um golpe de Estado aqui no Brasil, armou esse golpe, fez todos os preparativos para esse golpe, e o tipo penal do 359L e 359M é tentativa. Então os atos preparatórios contam sim, já são o crime. Você está cansado de ouvir isso? Na Globo News, na CNN, na Bandeirantes, né, na internet, né, o professor José, o Clayson, né, os meninos do Galãs Feio, a esquerda reflexiva do professor Paulo Giraldelli. Você está cansado de ouvir isso? Tá certo? Então, nós temos que libertar o Brasil disso. Mas o Brasil regrediu tanto que nós estamos... O ministro Barroso teve que desmentir uma coisa que foi colocada nos jornais por jornalistas formados, que foram para uma faculdade, que frequentaram ensino fundamental, que aprenderam figura de linguagem, metáfora, metonímia, prosopopeia e outros termos, figura de linguagem, figura de estilo, aprenderam, fizeram um curso superior, aprenderam mais ainda,
Aprender o português aplicado à sua área. Mas o ministro Barroso teve que, porque o ministro Barroso disse, nós vencemos o bolsonarismo. Eles colocaram lá que o ministro tinha dito que nós vencemos Bolsonaro. Existe uma diferença entre Bolsonaro e bolsonarismo. Porque o bolsonarismo transcende Bolsonaro. Bolsonaro está passando, está ficando para trás, e o bolsonarismo está continuando através de outras pessoas, como o Tarcísio de Freitas, né, lá de São Paulo, o governador de São Paulo, que nunca tinha pisado em São Paulo, assim como a Conja, né, daquele juiz corrupto, do juiz ladrão, como disse o Glauber, né? O juiz ladrão permanece no Senado, não foi cassado, né? Fizeram um movimento político para que ele não fosse cassado. Agora o Glauber, deputado Glauber, está aí em vias de ser cassado. Teve que fazer uma greve de fome para que o processo parasse, né? Para que fosse melhor discutido, ele pudesse apresentar uma defesa mais efetiva, mas está aí em vias de ser cassado. Um cara honesto, um cara trabalhador, um cara que luta pelas pautas, né, das minorias. Todo mundo conhece o Glauber. Todo mundo conhece o Glauber pela sua combatividade, pela sua honestidade, né? E todo mundo conhece o Lira pela sua bandidagem. Não é verdade? Pois é, minha gente, eu vou ficando por aqui porque o vídeo está longo. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, tá ok? Para que não fique tão longo assim, porque já está 40 minutos e eu sei que um vídeo de 40 minutos é difícil de a gente assistir, tá ok? Então, um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe a todos, abençoe o Brasil, que abra a mente do povo brasileiro para que o povo brasileiro possa, ele sim, permanecer, ouvir as palavras de Cristo, entronizar Cristo em sua vida, introjetar Cristo na sua vida, né? E daí conhecer a verdade, porque introjetou as palavras de Cristo para que essa verdade o liberte de todos os males, inclusive da perversidade, da maldade, né, que está assolando o nosso país, da indiferença para com o sofrimento alheio. Então, minha gente, é isso. Até mais. Voltaremos em breve.